Então, Douglas, eu fui vivenciando na pele o sofrimento de pacientes, de familiares de pacientes, quando eu estava em São Paulo, então, trabalhando como diretor desse serviço. E, de repente, no início de 2017, um pouco depois do bendito impeachment da presidente Dilma, Sim. eu fui, então, convidado a ir para Brasília, por conta de uma articulação do movimento médico, de algumas entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, enfim, houve uma articulação desses movimentos, Federação Nacional de Médicos, da FENAM, enfim, e que buscavam, então, colocar no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental, um representante do movimento médico para tentar dar conta, né, dessas políticas ideológicas que vinham causando tanto sofrimento para a população brasileira. Então foi quando eu fui para Brasília. Fui para Brasília em 2017, a gente se deparou com um cenário absolutamente caótico no Brasil, a desassistência imperava, e nós então em 2017 publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental. Nós mudamos a política de saúde mental. Basicamente, Douglas, para que a gente pudesse ofertar para as pessoas que precisavam de tratamento serviços, cuidados, que pudessem dar uma resposta às reais necessidades daquela pessoa. Ou seja, pacientes que precisavam de cuidado de base comunitária, ambulatório, saúde mental, a ideia é que a gente possa oferecer esse cuidado. Pessoas com quadros mais graves, a gente possa oferecer o serviço de internação. Pessoas que precisam de alguma terapêutica, que a gente possa oferecer alguma terapêutica. Então, basicamente, a mudança foi nesse sentido, de respeitar as reais necessidades dos pacientes e das suas famílias. Aí a gente conseguiu mudar a política de saúde mental. Eu fiquei lá em 2017, 2018, permaneci no governo implementando essas mudanças, e foi quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, nesse movimento todo. 2017, 2018, eu conheci o Osmar Terra. Osmar Terra era ministro em 2017 e 2018 do Ministério do Desenvolvimento Social. E aí então ele entrou em contato comigo. O Osmar Terra entrou em contato comigo falando: Quirino, o presidente Bolsonaro me convidou para assumir uma pasta no governo federal. Vai ser uma nova pasta que deve juntar, vai ser um dos super ministérios do governo do presidente Bolsonaro, e ela vai cuidar de uma série de ações especial, ações na área social. E eu vou puxar a política de drogas, que hoje está lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que era o Senad, né? Eu vou puxar a parte de prevenção e de recuperação de dependentes químicos para essa nova pasta que vai ser criada e que vai receber o nome de Ministério da Cidadania. Ele falou: eu queria que você viesse trabalhar comigo. E caramba, né? Eu que estava naquela situação, ou seja, de mudança de governo, né? Estava chegando um novo governo, eu estava no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental, a gente tinha mudado a política de saúde mental lá, e com Osmar Terra, então, surgiu a oportunidade de um novo governo liderado pelo presidente Bolsonaro, com aquela garra, vontade, iniciativa de mudança e coragem para realizar as mudanças que o Brasil precisava. Então apareceu essa oportunidade, a gente, dentro de um novo ministério, criar uma nova secretaria, uma nova estrutura para trabalhar com as ações de prevenção às drogas e de cuidar dos dependentes químicos, para que a gente pudesse também alinhar essa nova política com a política de saúde mental, mudar a política de drogas. Então, que a gente mudou a política de drogas em 2019, a gente conseguiu, numa articulação importante lá no Congresso, publicar uma nova lei de drogas, e tudo isso junto com o ministro Osmar Terra. Que era uma lei também do Osmar Terra, né? Que um projeto de lei 1840, né? Um projeto de lei estava parado há 10 anos. Era um projeto de lei do Osmar Terra que estava quase 10 anos mofando no Congresso. E é importante a gente... Uma lei de 10 anos parada. Um projeto de lei parado lá. E, na verdade, esse projeto de lei só foi retomado porque o presidente Bolsonaro chegou no presidente do Senado naquela ocasião e fez essa articulação falando: olha, a gente precisa de uma nova lei de drogas no país. Ou seja,
essa realidade que a gente está enfrentando de desassistência para o dependente químico, uma realidade sem políticas públicas efetivas na prevenção às drogas, na área de repressão ao crime organizado, ao narcotráfico, uma leniência, uma condescendência que principalmente os governos do PT trouxeram para o Brasil. Os governos do PT realmente não trataram a política sobre drogas no Brasil da maneira como ela deveria ser tratada, em todas as frentes. Então, o presidente Bolsonaro teve a coragem então, de bancar isso. A gente trabalhou no processo grande articulação lá no Congresso. Trabalhou muito, viu? Sim. Trabalhou muito. E conseguimos, então, aprovar uma nova lei de drogas no Brasil. Então, a gente hoje tem essas novas normativas e a partir dessas novas normativas, a gente começou, então, a trabalhar para executar ações que pudessem, então, dar conta das reais necessidades das pessoas e da sociedade brasileira. Porque quando a gente fala de drogas, né, Douglas, só para aproveitar aqui também, quando a gente fala de drogas, parece que o problema é restrito ali quem está usando drogas, mas não é. Não é. Quem está usando drogas causa, obviamente, problema para si, mas causa problema para suas famílias, causa problemas para a sociedade como um todo. O indivíduo que pega um carro e tem uma chance maior de causar um acidente, colocando em risco a si, mas colocando em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com ele. Então, tudo isso para dizer que a gente promoveu essas mudanças todas normativas e a partir disso, enfim, a gente está trabalhando lá no governo Bolsonaro e a gente tem conseguido aumentar a apreensão de drogas, a gente aumentou o número de vagas para o tratamento de pessoas com dependência química terapêuticas, a gente está agora criando uma novidade na política de drogas, o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, enfim, a gente está realmente a partir disso, dessas mudanças todas e dessa liberdade que a gente teve para trabalhar, a gente está buscando avançar rumo a novos horizontes, longe desse horizonte de desassistência, de leniência com o narcotráfico que aconteceu nos governos do PT no Brasil.